Galera, imagina poder levar seu projetor para qualquer lugar, usar em casa, no quarto, numa viagem ou até mesmo em uma apresentação, sem se preocupar com tomada, pode utilizar ele sem fio e sem perder a qualidade. Já trouxe no canal vários projetores com uma ótima mobilidade, mas não nesse nível, entregando uma boa qualidade de imagem, além disso com bateria interna. E por isso que eu fiquei muito curioso de testar ele aqui no canal, que ele promete muita coisa com um corpo aí, gente, que pesa menos de 1 kg. Essa é a primeira vez que eu trago um projetor aqui no canal da Genovox. Esse é o modelo M5000 Mini. Ele já vem com estoque nacional e assistência técnica aqui no Brasil. Eu deixei todos os links para vocês na descrição e os cupons. Então aproveite aí, porque esse mês de novembro vai ter muita promoção. E agora falando das configurações, porque ele entrega uma imagem muito boa. Ele é DLP e ele tem 4 LEDs de fonte de luz com resolução nativa de 1080p com chip DMD de 0.23. Mas pode ficar tranquilos que eu vou mostrar tudo isso aqui na prática, a qualidade de imagem, o foco dele, duração de bateria, entre outros testes. Ele vem com o sistema Android não homologado com 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Comentando da parte estrutural, ele tem a câmera, então ele vai fazer autofoco, autoajuste keystone. Vocês viram aí no início do vídeo como ele consegue focar com pouco espaço e muito espaço. Também tem esse sensor aqui, também na parte lateral, e o receptor de infravermelho. O controle dele já vem Bluetooth, ele funciona no modo misto, né? Quando você vai ligar, ele funciona pelo infravermelho. Nessa parte da frente aqui, gente, ó, é metal e o plástico dele é bem rígido, dá pra ver que tem uma boa qualidade nele. Esse botão aqui é de metal e esses LEDs aqui são os indicativos, né, da bateria para você notar. Ele tem uma bateria de 9.000 mAh, tem uma entrada HDMI, um USB 3.0 que dá para utilizar também para alimentar dispositivos como Fire TV Stick e também dá para utilizar vários outros dispositivos. Uma porta P2 e aqui vem uma coisa bem interessante porque ele carrega pelo USB-C. Eu vou até mostrar aqui, olha a caixa também que vem no projetor. A caixa vem, caixa não, né? A bag é muito bonita, uma boa construção, tem até a parte aqui, ó, zíper aqui nessa parte de cima dele, vem todo protegido e essa é a fonte externa que vem nele com o cabo USB-C. E também dá para utilizar outras fontes, né? Não precisa ser a original que vem de fábrica nele, mas isso que deixou o projetor bem leve mesmo. Até mostrar aqui, ó, na parte de baixo dele. Ah, falando desse suporte aqui, esse suporte não é do projetor, tá, gente? Mas eu achei que casou muito bem com ele. É um suporte da Womble. Eu vou até deixar o link dele para vocês na descrição. Eu vou até remover aqui para mostrar como que é a parte de baixo dele. Ele só tem a furação da rosca central e esses suportes aqui encaixam muito bem porque ele é muito leve, ó. Ele já é homologado pela Anatel. E vamos lá mostrar para vocês todos os testes e daqui a pouco eu volto e falo mais alguma coisa sobre esse projetor. Realizei a instalação dele, deixa eu até mostrar a distância que ele está, ó, 2,56 m da tela e ele entrega 90 polegadas, então 2,65 m, 2,70 m, ele entrega 100 polegadas, então ele tem um ótimo throw ratio. Detalhe, gente, normalmente eu coloco os projetores aqui, para a linha reta, para a tela, mas tem que ficar exatamente aqui. Como esse projetor tem um perfil muito baixo, em qualquer lugar que você for colocar ele e a projeção dele fosse desse jeito em linha reta, ele ia pegar nessa parte aqui de baixo, então ia atrapalhar na projeção. Então ele tem uma projeção um pouco offset. Então, ó, vou até afastar, mostrar aqui para vocês como é que fica. Ó. Ele projeta de baixo para cima aqui, ó, nessa parte do meio. E um detalhe, olha o foco do projetor, eu botei um pendrive aqui nele. Deixa eu botar essa imagem, olha o foco dele bem no canto, cara. Ele consegue focar muito bem, o que dá para notar em questão ao pixelado, né? Porque o chip DMD dele é um chip relativamente pequeno, né? Então essa parte aqui a gente consegue notar. E assim ele fica com as duas lâmpadas acesas, não é o indicado, mas como ele tem o brilho totalmente uniforme, olha só, ele não perde nos cantos. Ali é porque a imagem é um pouco mais escura, mas se vocês darem uma olhada aqui nessa parte, ó, é bem uniforme o brilho dele. Comentando a parte que mais interessa, que é em questão a qualidade de imagem, que eu já estou até falando assim, um pouco rindo, porque a qualidade de imagem do projetor aqui é muito boa. Ele já libera o 2K diretamente no sistema. Eu vou até mostrar que eu estou dentro do sistema, daqui a pouco eu vou falar um pouco do sistema dele, mas é muito fluido, mesmo rodando lá o vídeo em 2K, ele consegue fluir muito bem, os comandos também pelo controle Bluetooth, isso aqui ajuda bastante. A configuração aqui é o seguinte, eu não estou utilizando tela, estou utilizando a parede branca fosca e ele está mais ou menos umas 55 polegadas. Mas DLP eu não tenho nem o que dizer, gente. Uniformidade de foco, igual eu mostrei para vocês, o brilho também, então não fica um pouco apagado nos cantos. E olha as cores, cara, a fidelidade de cores também está muito boa. Então o projetor DLP vai entregar, sim, uma qualidade de imagem melhor, uma durabilidade também. Eu vou até avançar um pouco. O que eu estou notando aqui é a questão, porque o brilho dele está no máximo. Eu vou até abrir aqui nas configurações, se apertando... aqui, ó, esse botão aqui. Não, apertei o botão errado. Não sei. Peraí. Deixa eu voltar aqui para o vídeo no YouTube.
Ah tá, eu apertei o botão de casa. Você apertando no botão de engrenagem, você consegue liberar as configurações aqui. Então tá aqui as configurações de imagem, tudo no modo normal, ali tudo no modo padrão também, só aqui no ajuste de brilho que ele vai estar no máximo, tá? Tem como você diminuir, então o nível de preto dá uma melhorada. Se você bota aqui no máximo, ele pede para confirmar. E eu vou até avançar um pouco aqui, que eu também gosto de colocar nessa imagem também aqui, ó, o vermelho dele tá muito bom. Vermelho e azul tá chamando muita atenção. Vou até avançar aqui um pouco, vou deixar nessa imagem aqui, que daqui a pouco vai entrar a imagem com um pouco mais de detalhes, que não tem muito o que dizer da qualidade de imagem dele não. DLP é isso aí, gente, uma qualidade de imagem melhor. Eu vou deixar outras imagens para vocês terem noção da qualidade do Genovox M5000. E agora dentro do sistema dele, que eu falei para vocês que está bem fluido, detalhe, a tela inicial dele tem todas as informações. Eu vou até abrir aqui o AIDA64 para mostrar as configurações do projetor, porque está muito fluido. Ó. 2 GB de memória RAM e o CPU dele vai um clock de 1.8 GHz. Eu instalei outros aplicativos, como não é um sistema não homologado, não vai rodar na qualidade máxima, tá? Mas a maioria dos aplicativos funcionaram muito bem. O Netflix teve uma atualização há pouco tempo. Quando chegou o projetor, tá funcionando o Netflix, mas ele teve uma atualização e por enquanto não está funcionando. Mas acredito que daqui a pouco vai ter uma atualização e ele volta a funcionar. O espelhamento dele funciona, que é uma maravilha, tem pouco delay, mas você tem que fazer o download desse aplicativo, que é o iShare, no dispositivo que você quer espelhar. Em configurações, já falei muita coisa para vocês, mas ele tem Wi-Fi, então Dual Band, Bluetooth, para conectar em vários dispositivos. Aqui, se você quer que ele ligue, vai direto por HDMI, tem essa função também, se você colocar algum HD externo ou USB. Essa parte aqui de configurações, eu gosto muito dessa opção de ajustar o brilho. Isso aqui é muito bom, porque dependendo do ambiente, se está muito escuro, você consegue diminuir um pouco o brilho. Detalhe, se você diminuir o brilho, você também diminui o consumo, você tem uma longevidade na bateria. Daqui a pouco eu vou falar um pouco da bateria do projetor. Tem um modo de projeção, então você tem como colocar ele no tripé, colocar ele de cabeça para baixo. Essas funções de foco automático, eu estou utilizando o foco automático dele. Eu só não ativo o Keystone nessa parte aqui, mas tem o autoalinhamento, tem um zoom da tela, mas como esse projetor ele consegue focar muito bem, até se ele estiver muito próximo, então o ideal é você aproximar e afastar o projetor, mas tem essa opção aqui de zoom. Configurações de imagem, ó, normal, eu não fiz nenhuma alteração, tem como você colocar personalizado e você realizar as alterações, mas eu achei no modo normal, ficou bem equilibrado. Eu nunca vi essa função aqui, ó, que é temperatura do LED, ó, você tem como mudar a temperatura, mas deixa aqui ó, em 6.500, que é a temperatura padrão dele. Voz, que é o som, tem o som da tecla que você ativa por aqui, eu deixo comum, o volume está desativado porque para não atrapalhar aqui na gravação. Proteção de tela, desligamento automático, data e hora, configurações aqui, o teclado e o idioma do projetor. E aqui sobre o projetor tem as atualizações. Eu vou deixar também o link da atualização para vocês realizarem se vocês adquirirem o projetor. Se você apertar o botão de desligar, tem algumas funções por aqui. Você pode reiniciar o projetor, deixar um desligamento automático se você vai dormir, você quer botar um sleep aqui no projetor. Deixa eu... não tem como, agora que eu ativei, não, é só você apertar OK para ativar. E desligar a tela, deixar só o som. Tá? Então tem essas funções aqui, essa parte mais do sistema. E para quem está pensando em jogar com esse projetor, ele não tem uma configuração específica como modo Games, mas eu fiz o teste de input lag e ele chegou a cerca de 65 milissegundos. Então você que está pensando em jogar jogos assim mais casuais, offline, é um bom valor. E agora falando do consumo de energia e duração de bateria, dá para utilizar uma base sem ser a original. O ideal é você utilizar uma base acima dos 60 watts, que tenha o cabo USB-C. No teste que eu fiz na potência máxima, ele ficou com um consumo entre 53 a 50 watts, mais ou menos. E na potência mínima, no modo econômico, ele fica entre 16 e 20 watts. E eu também testei a duração
da bateria com o brilho no mínimo. Ele durou cerca de 1 hora e 43 minutos. Lógico, se você colocar ele na potência máxima, isso vai cair drasticamente, esse valor, esse tempo. E se você quer aumentar esse tempo fora da tomada, é só utilizar uma power bank. Não precisa necessariamente ser uma power bank de 65 watts, mas se você for utilizar na potência máxima, pelo menos uma aí de 50 watts. Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar. Se tiver a opção de dar hype, isso ajuda demais aqui no canal, porque com a ajuda de vocês eu consigo trazer projetor igual vocês pediram aqui, ó. Traz projetor DLP aqui pro canal, então tá aqui mais um projetor, na real, o segundo projetor, na real, o terceiro projetor DLP que eu já trouxe aqui no canal. E falando dos pontos positivos, levando em consideração o valor do projetor, claro, só dele ser DLP já é um ponto positivo, porque acaba ocasionando várias coisas, né? Como questão de uniformidade de foco, uniformidade de brilho, a durabilidade do projetor, porque não tem a película polarizadora, né, o LCD, dentro do projetor, não tem aquele risco de queimar, ótica selada. A abrangência do foco dele é absurda, você consegue deixar ele muito próximo da parede ou muito distante. Eu utilizei ele mais de 300 polegadas, ele conseguiu focar mesmo assim. O brilho dele não é tão potente para manter as 300 polegadas, mas ele consegue entregar. E ele tem a bateria interna de 9.000 mAh, não é tão grande assim a bateria dele, porque pô, o projetor é pequeno, mas tem a opção de você utilizar um power bank, ficar com ele várias horas fora da tomada. O consumo dele baixíssimo se você utilizar na potência mínima, aí, menos de 20 watts, e na potência máxima 53 watts, e a temperatura dele também totalmente estável. Mas mesmo assim, né, não tampe a entrada e saída de ar dele. O que eu preciso comentar com vocês é que eu nem fiz teste é questão ao som. Ele tem duas caixas de som de 3 watts, não é muito potente, né, pelo tamanho do projetor, isso aí já é esperado. E com certeza indico esse projetor, principalmente, gente, que vocês perguntam muito aqui nos comentários, pessoas que dão aulas, fazem apresentações, quer levar um projetor bem compacto, para não ficar colocando na tomada toda hora, você consegue utilizar ele facilmente. Ele não lida tão bem assim com incidências de luz, porém, como ele consegue focar muito próximo da tela de projeção ou da parede onde você for projetar, ele consegue sim entregar um brilho bom, né? Porque quanto mais perto você está, maior a percepção de brilho que você tem. Então, dependendo da situação, você consegue ajustar ele facilmente. Indico vocês utilizarem, né, um suporte desse, pode ser outro suporte, porque o projetor é bem leve, dá para utilizar vários suportes. Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo de verdade. Valeu, abraço, tamo junto.